como eu, muitos, ou a maior parte de nós, começamos no hóquei, começamos ainda na eira, na chamada eira, no rinque, ali na Praça Machado dos Santos. Começámos a aprender a andar de patins. Recordo-me que em 60 e qualquer coisa, tínhamos nós os nossos 14, 15 anos, foi começado o campeonato de principiantes da Associação do Porto. Nessa altura, portanto, estávamos a ver como é que podíamos organizar uma equipa. O facto é que a equipa se organizou e nós, 64, 65, 66, em todos os campeonatos que entramos de principiantes, ganhámos os campeonatos todos. Depois, Valongo já tinha uma equipa de júniores, também uma equipa forte. Entretanto, os principiantes subiram a júniores e também ganharam os dois campeonatos que fizemos, ganhámos os 2 campeonatos de júniores. E em 68 até fomos campeões metropolitanos e em 69 ficámos a nível nacional, ficámos em 2º lugar. Portanto, nesta vertente de início de formação do jovem ou dos jovens, acho que foi muito, mas mesmo muito importante. Depois dos júniores vieram os séniores, necessariamente. Recordo-me que comecei a jogar nas reservas dos séniores, entretanto cheguei à tropa. Tropa, na altura, era obrigatório, lá fomos nós para a tropa, ultramar, eu estive no ultramar, estive 2 anos no ultramar, em Moçambique. Cheguei de Moçambique e fui chamado, porque havia uma dificuldade aí numa situação de guarda-redes e tal, e eu fui chamado, que eu na altura já joguei sempre guarda-redes. Começou então uma época internacional do Valongo. O Valongo, nas provas internacionais, começou precisamente aí. Ou seja, estamos a falar de 1976, 77, 78, 79, 80, 81, e deixei de jogar precisamente na época de 81, 82. Nessa altura, o Valongo teve outros voos. Nacionalmente, a nível nacional, certamente o Valongo já era o que era, foi sempre uma das principais equipas, mas juntou a vertente internacional, portanto, nessa época, e foi uma época que eu gostei de viver, e principalmente acompanhado de pessoas próximas, que desde sempre jogaram comigo hóquei propriamente, foi muito bom. Portanto, aí está a outra vertente, além da vertente de formar a pessoa fisicamente, a camaradagem, o espírito de grupo que havia com toda essa gente que jogava hóquei na altura, era uma coisa que se sentia, e aquela camisola que nós vestíamos era uma camisola muito sentida, que todos faziam efetivamente menção de saber guardar, saber honrar e saber, enfim, projetar, na altura Vila ainda de Valongo, a situações que podemos dizer que dificilmente antes tinham sido conseguidas. E casei-me de manhã e à noite fui jogar contra o Infante de Sagres e ganhámos ao Júlio Rendeiro, ganhámos ao Américo Rendeiro, ganhámos ao Oliveira, que era de internacionais, ganhámos por 3-2. E ao outro dia, dormi em casa, é evidente, foi o Sr. Costa da Ravila buscar-me a casa para ir para Lisboa fazer a outra etapa que nós tínhamos que fazer esse jogo em Lisboa. Que devo ser o único gajo no mundo, mas devo ser mesmo, que casou e que foi jogar um jogo mesmo, não era a feijões, era um jogo oficial. Eu dei o prazer de jogar hóquei, gostava muito de jogar hóquei. E eu cheguei à conclusão que gostava de jogar, mas até nem gosto de hóquei, que eu não volto ao hóquei. Agora eu não gosto. E o que é que me deu? O prazer de jogar e de ser de Valongo e defender o Valongo. E pronto, a gente sempre fica a ser mais um bocado conhecido, para ter muitos amigos, fiz umas viagens para Valongo, com certeza eu não a fazia. E foi isso, e o prazer de jogar. E o prazer de jogar no Valongo, que é importante. Para mim, jogar foi uma coisa maravilhosa. De certa forma, promoveu-me também socialmente, porque eu era muito pobre,
O meu tempo era uma vida mais pobre que foi depois. Era eu que fazia as rodas para os patins, enquanto outros tinham dinheiro para comprar as rodas. Eu é que fazia lá na fábrica com madeira verde e depois elas rompiam-se e no ringue ela parecia uma carrela, fazia muito bulha, tudo chamava porque eu andava com a carrela, mas não, eram os meus patins. Uma coisa boa que eu tinha era o saco de pôr o equipamento, que era um saco de bacalhau, que era naquele tempo que era inglês, que quando íamos para dentro dos carros é semelhante cheiro ao bacalhau que ninguém queria ir para a minha beira. E foi assim a minha vida, que eu gostava imenso de defender o valonguense, porque amava Valongo. Foi nesse aspecto que realmente lutei sempre para enriquecer a patinagem aqui em Valongo. Dia sim, dia não, íamos para o ringue, treinar e foi isso que me deu prazer. Só era treinar e quando jogar, ganhar, mais nada. Aqui contra o Vilanovense, nós perdêssemos, descíamos de divisão. E houve um penalti. E eu então a máscara com o suor, era uma máscara muito difícil, e eu tirei a máscara e defendi de facto sem a máscara. E a bola bateu-me na trave, porque se a bola bate-me na cara, desfazia-me a cara. Que eu não tenho 4 dentes. Eu não tenho mais, mas os 4 dentes foram-me ao ar e levei 16 pontos fora e dentro da boca, com uma bolada do Vladimir do Espinho, que me apareceu na frente, e eu tentei ir buscar a bola e meti a cara à bola e fui para o hospital. E depois fui para o hospital, fui operado, e no outro dia, quanto ao Vigorosa, o Zezinho meteu uma máscara e disse: "Opa, sentes-te com a máscara?" Eu disse: "Sim, pá, beijo bem com a máscara." Então ele meteu uma máscara e eu fui defender esse jogo depois de ser operado no Hospital Valongo. Criei bons amigos, tenho muitas amizades. O hóquei para mim faz parte, claro, integrante da minha vida. E a coisa que mais gosto, ou que tenho mais presente, é realmente as amizades, o convívio, como este, por exemplo, e faço outros com outros colegas. Sempre que se fala no hóquei, para mim, fico satisfeito. Para além disso, não tenho outra realização. Foi essa a mais importante da minha vida. Importante, não digo que é importante. Foi uma ocasião com o Futebol Clube Porto que o árbitro roubou tanto que a assistência começou a pedir: "Ó Gênio, bota-o cá fora. E eu botei o árbitro cá fora. E ele levou semelhante surra que teve que fugir por Ribeiro acima, que saiu ali só a ver de Moçona. Veio por Ribeiro acima, comilhou-se todo, senão eles matavam-no. E outra vez foi a defender um colega nosso, que era o Leal, o Magalhães do Futebol Clube Porto, que era o melhor jogador que havia lá, que deu-lhe um esticado e eles ficam a me ver: "Ó, Jean, dá-lhe um esticado", para que ele também deu miminho, só para dá tu, cara, não estou feliz. E ele deu-lhe uma esticada e caíram os dois. E veio, que era no Lima, veio aquela malta toda para bater-me no Leal e eu fui a correr e dei um esticado nas costas a um. E está claro, quando vim para tomar banho, tive ordem de captura para o Aljube. E eu estive aí mais de meia hora, que eu nunca levei tanto tempo debaixo d'água, que estava lá o sargento da guarda, o sargento da polícia, que me queria levar preso. E eu tive a sorte que o pai do Zé Manel, que foi a sua feita, e também temos de ter um bocadinho de sorte. A minha sorte foi quem estava lá, o oficial de dia, era um senhor, era tenente, o senhor tenente que esteve aqui em Valongo muito tempo, e quando soube que era eu, passou um papel, um bilhete, e só entregue isto ao agente. E entregou o agente e eu vim-me embora, só ia para o Aljube. Que, por acaso, no ano a seguir, foi quando eu deixei, o rapaz tinha nascido há pouco tempo, vou-me deixar disso, de jogar. E então, no ano seguinte, aqui o senhor Américo foi lá, que deu só com o stick na rede e estiveu lá de um dia para o outro, no Aljube. O mesmo guarda, o mesmo polícia estava lá para me levar a mim. E foi isso que tenho. Pronto. Os primeiros patins que eu tive eram rodas de chapa, uma roda estreitinha, roda de chapa. Depois, claro, tive que acompanhar os outros porque arranjei os patins com rodas de madeira. Eu sabia madeira até que se usava, bem, mas não interessa.
Portanto, era rodas de madeira e mais nada. E depois é que passou a ser de fibra e assim por aí fora, de rolamentos. O hóquei a mim nunca me deu nada. Nem eu pretendia que me desse. A única coisa que fez foi deu-me alegria. Quanto valores monetários não recebi tostão nunca, nem pretendia, nem eu, nem os outros que jogavam comigo, não é? Naquela altura não havia nada disso. E por isso é que senti-me muito bem e era um prazer, era esse, e era ganhar, era jogar para ganhar. E às vezes somos maus porque nos fazem maus. Não, é só isso. Porque se não nos fizerem, somos iguais, não há... Todos são a mesma coisa. É uma questão de temperamento. Há aqueles que gostam de apanhar e não retribuir. Eu gosto sempre de dar. Gosto. Eu arranjei muitos amigos no hóquei em patins. E fora do hóquei em patins também. Como diretor, eu fui diretor do hóquei em patins durante 6 anos. Todo o percurso que fiz no hóquei de Valongo foi o que gostei, com alma. A seleção não me preencheu totalmente. Gostava mais de jogar na minha terra, sinceramente. Fui jogar sempre em Valongo. E esses anos todos foi o que me preencheu, mais nada. Eu tenho aqui que recordar sempre o João Lino, João Lino Val. Nós discutíamos no Café Val, estávamos todos entusiasmados com as glórias do hóquei nacional e começámos a pensar fazer, entretanto íamos jogando assim umas coisas e portanto, no início estamos o Eugénio, o Carlos, eu, o Armindo, o João Lino, o Eduardo Figueira, que não está aqui, que já morreu, foram os iniciais, não só jogadores, mas também do início do clube, não é? Mas, quer dizer, eu joguei pouco tempo, joguei até... eu fui para Lisboa em 58, para a universidade, portanto cheguei até 58, 57, 58. Começámos a jogar em 52, portanto joguei aqueles anos, ainda joguei nos campeonatos e tal. E portanto tenho ideia de um certo desporto, de uma certa maneira de praticar o desporto que era, nem sempre era segura, não é? Havia tentativas de agressão no ringue, as pessoas estavam encostadas, e eu lembro disso. Lembro que realmente era um grande gozo jogar, dava-nos imenso gozo. E o momento mais importante foi o primeiro ano que fomos campeões. Tivemos que ir a uma final, uma finalíssima, e ganhámos 2-0. E foi talvez a primeira grande festa. Eu fui diretor do futebol durante 9 anos. Eu subi o Valonguense à 2ª Divisão Nacional de Futebol. E subiu o hóquei em patins à 1ª Divisão Nacional. Eu tive um currículo mais ou menos porreiro no desporto, com a minha eficácia que eu tinha, que gostava do desporto, e eu com essa eficácia, eu de facto fui um indivíduo que dei tudo que tinha, dei ao Valonguense. Ao Valonguense Futebol e ao Valongo hóquei em patins. E hoje tenho pena de ir ver o hóquei em patins e só vejo 2 indivíduos dentro de um pavilhão, quase cheio, que sou eu que vou ver o hóquei em patins, que estes não vão ver. Eles não vão ver. O Américo apareceu ultimamente a ver uns joguitos, e o Armindo e eu é que somos 2 indivíduos que eu continuo a ir ver o Valongo hóquei em patins, porque gosto mesmo do hóquei em patins. Porque eles deixaram de ir? Porque eles deixaram, de facto. Talvez aquela coisa... à noite, o hóquei, à hora que é, depois vir jantar e tal. Eu às vezes venho do hóquei em patins e venho jantar com uma sopa e um bifito ou qualquer coisa que haja, e para o gajo ficar mais ou menos com a barriga feita, mas gosto de ir ao hóquei em patins. Eu amei sempre o desporto em Valongo, não há dúvida nenhuma. Agora, claro... aqui Valongo. E depois, quando a gente jogou a primeira eliminatória, ou a segunda, que fomos que empatámos ou perdemos aqui, que eu não estou certo se empatámos, perdemos com os alemães aqui, e fomos eliminados à casa deles. Fizemos lá uma exibição. E então nós, sem contar, que a gente não contava, chega a pé das Rubras, era tanta gente à nossa espera. E essas coisas que eu gostei de Valongo de jogar hóquei.
Valongo. Eu com 75 anos já passou a minha vida. Agora é só ver. Mas para mim, aquilo talvez mais marcante é a ideia da descoberta de uma coisa nova, de fazer uma coisa nova, não é? Ter feito um clube, ter jogado os primeiros jogos, a emoção de ir a primeira vez a um jogo de campeonato, ficávamos nervosíssimos e tal. E de facto, a ideia de que houve uma grande generosidade na construção, eu já há bocado falei nisso, a ideia de fazer uma escola para miúdos, para infantis, era a ideia não só de continuidade do clube, mas também a ideia, e que é importante dizê-lo, aliás o Eugénio já há bocado falou nisso, havia pessoas que podiam comprar patins e outras não podiam, não é? E nós o grupo, tentamos sempre que isso fosse colmatado, tentamos que, ainda há dias, não sei se foi o Eugénio, o Nora, acho que foi o Nora, que lembrou que ele não tinha patins, e então foram pedir a um que estava a desistir, que era o Eduardo, e o Eduardo cedeu-lhe os patins, sem nenhum problema. O patins de hóquei mesmo, de rodas de madeira e tal. E, portanto, esse espírito esteve sempre no início e acho que se manteve, enfim, depois os outros anos eu conheço mal, relativamente. Não é? Ser campeão metropolitano de júniores em 1968 foi qualquer coisa de muito marcante. No entanto, há grandes jogos, principalmente com aquelas equipas Sporting, Benfica, na altura Oeiras, Porto, então ganhar ao Porto, como já aconteceu várias vezes, e eu fui, portanto, um dos intervenientes nessas equipas que ganharam ao Porto, são marcantes, como é lógico. Estávamos a falar do Sansão e do Golias, não é? Ou melhor, do David e do Golias. E realmente nós conseguimos nessa altura uma projeção que Valongo merecia. Como digo, momentos marcantes são efetivamente estes grandes jogos em que recordo-me entrar aqui no pavilhão aos sábados à noite e aos domingos de tarde, e as portas do pavilhão terem de estar abertas porque já não cabia nem mais uma pessoa no pavilhão. Era isso marca as pessoas, realmente. E foi o pai do Carlos que, com uma roda daquelas de madeira, fez umas de alumínio. O que quer dizer que nós já passámos a ter 2 pares de rodas, madeira para o ringue seco, e se começasse a chover, muitas vezes aconteceu, no intervalo, ou então nós revezávamos e mudávamos as rodas de madeira para alumínio, que travava muito mais na chuva, não é? Tínhamos muito mais facilidade de domínio de patins e de bola. O primeiro guarda-redes filiado, pois para mim, não é nada assim transcendente, porque era na altura era eu, mais nada que isso, fui o primeiro porque fui também dos fundadores, dos que começámos a cotizar para ser sócios e tal, e formar a equipa, não é? E formar um grupo de patinadores, e portanto, como eu não tinha possibilidades monetárias, era o mais pobrezinho dos 7 ou 8 que na altura fundaram o clube. Não tinha dinheiro para patins, teve o pai de um dos jogadores, o pai de João Cruz, de me ceder os patins dele e comprar uns novos para ele, para eu poder fazer parte da equipa, não é? Porque senão não teria possibilidades de coisa. Acho que o hóquei, na situação em que eu me encontrava na altura, fez realmente alguma coisa por mim, porque era um jovem de uma família humilde, embora já andasse aqui com as pessoas que já tinham um nível de vida superior, não deixava de ser uma pessoa que tinha bastantes dificuldades. Quando me apareceu a possibilidade de ir para o Porto, portanto isso em 57, eu era um miúdo com 15 anos. Há uma pessoa que eu acho que, independentemente de tudo, foi para mim uma pessoa marcante, que foi o Carlos Figueira. O Carlos Figueira foi uma pessoa que deu muito, mas mesmo muito ao Valongo. E a começar logo pela vertente financeira. Se o Carlos não tivesse a possibilidade, como teve, de financiar a equipa,
e quando eu digo financiar a equipa, digo as deslocações, as estadias, etc. Isso fica caro. E então, quando tivemos a vertente internacional, isso ficou muito, mas mesmo muito caro. E, portanto, além do companheiro, da pessoa, a relação humana que ele tinha com os jogadores, com os intervenientes na equipa, isso realmente marcou-me. E eu quero frisar bem que realmente o Carlos Figueira, para mim, foi uma das pessoas que, desde sempre, incentivou o hóquei. Nunca pensei em ser jogador profissional ou coisa assim, depois enverdei por outros. Aliás, eu jogava também no Colégio de Hermesinde, porque era lá, e joguei lá também, constituí a primeira equipa, o ringue foi feito quando eu lá estava ainda, e no colégio jogava, por exemplo, basquete, que era uma coisa... Nunca gostei de futebol, ou melhor, gosto de ver futebol na televisão, mas jogar não... Mas gostava de basquete e de hóquei, eram os desportos que eu pratiquei, além do xadrez, que é outra coisa. Tenho 2 filhos hoquistas, que foi aqui é o Vítor Bruno e o Nocas. O Vítor continua ainda a fazer os comentários na televisão e teve o percurso que teve, não é? Portanto, é meu filho, mas teve o percurso que teve, não só no Porto como na seleção. Ele ganhou tudo que teve para ganhar, mas muitos anos. Ele foi campeões nacionais, Liga dos Campeões, campeão do mundo, campeão da Europa, ganhou tudo que havia para ganhar. Porque as minhas primeiras caneleiras foram feitas com chumaços dos que se usava nos casacos, né? Os alfaiates faziam, e só depois é que o Sr. Braga comprou umas caneleiras em segunda mão ao Académico para começarmos a defender com essas caneleiras, porque até aí, quando comecei a ir para a baliza para dizer, olha, há um guarda-redes, foi feito com um bocado de sarapilheira e chumaços de pôr nos casacos. Fizeram-me, depois de ter ido lá prestar provas, fizeram-me uma proposta que naquela altura já era uma proposta para uma pessoa viver à vontade, dada a situação em que eu vivia, e durante 5 anos usufruí dessa regalia que o Porto me estava a dar, para além de me formar como homem, ao mesmo tempo formar-me como atleta. Como disse, esteve lá 5 anos. O hóquei em geral trouxe quase tudo o que eu sou hoje na vida. Foi grande parte da minha vida foi passada no hóquei, apesar de já o ter deixado há quase 20 anos, mas ainda hoje tiro alguns proveitos, dividendos. Muitas das amizades que tenho foram feitas com o hóquei. Portanto, é a modalidade que ainda mais gosto de ver e de praticar. Ainda ontem pratiquei e, portanto, acho que foi tudo. Ajudou-me imenso na minha vida pessoal e profissional. Portanto, acho que devo grande parte do que sou hoje ao hóquei. Lembras-te quando começaste? Lembro perfeitamente. Então, ainda tenho boas recordações de jogar hóquei no ringue. Na Eira, na famosa Eira, e tenho na memória, sobretudo ao fim de semana, era hábito muitas pessoas de fora de Valongo irem passar o sábado ou domingo a Valongo, e então nós andávamos a jogar lá no ringue, e muitas vezes tínhamos o ringue praticamente cheio a toda a volta a ver-nos a jogar, nós miúdos, com 9, 10, 11 anos. Depois, mais tarde, é construído o pavilhão. Portanto, eu fui para o pavilhão com os meus 13 anos, sensivelmente. Ainda não havia infantis na altura, portanto, a camadas mais jovens dos iniciados. E pronto, e a partir daí fiz o percurso todo, 2 anos, salvo erro, nos iniciados, 2 nos juvenis. Joguei só 1 ano nos júniores. Joguei só 1 ano nos juvenis e tinha idade juvenil, mas passei a júnior. Tenho um episódio giro disso, e depois também fiz só 1 ano nos júniores e subi a sénior, ainda fiz 1 ano nos séniores de Valongo. Portanto, foi, digamos, uma época importante, marcante, e sobretudo, uma coisa que o Carlos sublinhou, o Carlos disse, eu passei a ter que fazer. Bom, é preciso ter consciência que nos anos 50 Valongo era uma terriola parada, não havia nada, não é?
E, portanto, o hóquei foi uma animação para nós e para as pessoas da terra que iam ver o hóquei. Portanto, aquela ideia de pessoas a darem coisas e tal, pronto, tudo isso tinha a ver com essa animação inicial que foi importante. Portanto, acho que o hóquei, não fazer a história do hóquei é, digamos, cortar um bocado a realidade do que é Valongo, do que foi Valongo. Gostei sempre de patinar. Quando tinha uns patins, eu era miúdo, tinha patins e patinava lá à porta. Já era o passeio, os quadrados, as rodas de ferro e rompiam-se facilmente. Né? Depois houve então um grupo de amigos que nos juntávamos numa casa que se chamava, era a separadora, lá embaixo. Né? Depois houve aqui também um ringue na casa do senhor Mamed Figueira. E então nós juntávamos e pronto, tudo isso foi o começo, que nasceu o ringue de patinagem ali na praça, que é o conhecido por Eira. Então nós ali então juntávamos todos, quer fizesse sol, quer fizesse chuva, aquilo era quase 365 dias por ano. Juntávamos ali à noite, que era a nossa distração. Fui eu, não fui só eu, mas fui eu, foi o João Lino, foi o Armindo, foram uma série de pessoas que se interessaram na altura e que fizeram com que a equipa se engrasse, não é? E depois os que vieram a seguir. Aliás, algumas das histórias que eu tenho ouvido nestes dias eu nem sequer as conhecia, não estive cá, foram coisas que passaram e, portanto, fico muito contente a descobrir que houve muito mais êxitos do que eu até sabia e do que imaginava, não é? Portanto, isso dá-me, evidentemente, dá-me orgulho e dá-me prazer, não é? Quando o Valongo subiu da segunda à primeira divisão, foi uma alegria, que isso foi tudo. Aquilo era um enchente de tal ordem e eu julgo que talvez tenha sido o melhor jogo que eu fiz na minha vida. quase que me tiraram o equipamento. Eu era abraçado por toda a gente, eu e todos, não é? Eu e todos, não fui só eu que fiz a passagem à primeira divisão, mas pronto, mas foi daqueles jogos que nos ganham melhor. E então fiz um bom jogo e realmente foi satisfatório. Isto no hóquei em patins foi. Ninguém ganhou nada. Nós tínhamos o café e fino como prémio, que era até servido lá no café. Ganhámos amizades e foi uma vida, um tempo feliz. Como o Dr. Loureiro disse, e naquele tempo o que é que havia? Não havia nada. Valongo, basta dizer que o café que tinha era o café de um lado e a esplanada do outro, junto ao ringue de patinagem. Veja se hoje era possível servir do outro lado da estrada, não é? Portanto, o hóquei deu origem a criar muitos jogadores. Não foi só o meu filho. Foi o meu filho, foi o Val, foi o Alves e o Luís Paupério como guarda-redes. O Porto chegou a ter em campo 4 jogadores do Valongo. Luís Paupério a guarda-redes, o Alves a defesa e o Val e o meu filho a avançados. Portanto, o Porto chegou a ter em campo, que eu cheguei a ver, 4 jogadores de Valongo. Aqui era de facto um viveiro de jogador. Uma máscara com uns aramezitos e um queixozito que se a gente olhasse para baixo não via a bola, não é? Era difícil, quer dizer, isto evoluiu de uma tal maneira, o hóquei evoluiu de uma tal maneira que não é comparável a esses tempos para agora, não é? Até nas leis, até nas regras. Eu fui cronometrista há 20 anos. Tenho amigos em Lisboa, Porto, tenho amigos de todos os lados. E antes a gente pôs um prémio, que era um prémio fino, a todos os jogadores, que não havia prémio nenhum, e a gente então resolveu dar um prémio fino. E os gajos do Porto e de Lisboa, se vocês ganham o Benfica, isso o prémio já é dobrar. São 2 pregos, 2 finos. Depois, como em todas as situações de um homem, aparece a situação de tropa. Eu era o amparo da minha mãe. Tive uma proposta aqui, na altura da Associação Desportiva de Valongo,
para voltar à casa, porque eu nunca joguei em Valongo antes, mas era filho da terra, e com a promessa de me liberar da tropa, eu vim em 61 para Valongo. Fiz todo o meu percurso e trajeto, até porque sou de Valongo, portanto, nasci lá, vivi lá, e portanto, é o clube, não escondo, que é o clube do meu coração. Pronto, não escondo também que ficava muito magoado quando ia jogar a Valongo e as pessoas não entendiam porque é que eu tinha mudado de clube, e não deixei de ser de Valongo. Basta, se calhar, as pessoas mais velhas, se recordarem de quando eu jogava, não me viam a festejar golos efusivamente contra o Valongo, por exemplo. Agora está muito na moda, quando se marca um golo anti-clube não se festeja. Eu não fui o pioneiro, mas tinha esse respeito, sempre tive esse respeito pelo Valongo. E, portanto, o Valongo foi, efetivamente, deu-me tudo, ou seja, preparou-me para o futuro. E eu isso não escondo, e pelo contrário, até tenho muito orgulho em poder dizer isso. Tive grandes treinadores no Valongo, que muitas vezes os dou como exemplo, porque hoje em dia, infelizmente, nas camadas jovens faltam muitos treinadores como aqueles que eu tive na altura. Pessoas que sabiam de hóquei, que me ensinaram a jogar hóquei. E hoje há muitas pessoas a ensinar miúdos, mas que não sabem, se calhar, o básico do hóquei. E portanto tive esse privilégio, portanto, de ter grandes treinadores de hóquei, o José Camilo, o Nora. Não queria, pronto, posso personalizar porque posso me esquecer de algum e não quero, mas todos eles me marcaram, portanto. E os colegas de autores? O pavilhão, quando se fez o pavilhão, eu estava na direção, era o Sr. Costa e o Kim Paupério. E o Sr. Dr. Val entrou para a direção, para Presidente da Câmara naquele ano, tinha 2 anos, e pediu, e a gente foi lá pedir ao Sr. Doutor, faça o pavilhão e tal, e dizer, se vocês arranjar terreno, eu faço. Nós, então, à noite, eu vi o Fernando Duarte, não sei se conhece o Fernando Duarte, e eu disse, ó Fernando, o senhor Dr. Bala faz o pavilhão, se a gente arranjar terreno. Dizer, terreno, sim. Então, ao outro dia, chegou à minha beira e disse, ó Delfim, já sei, atrás da Capela do Calvário. Só é pequeno isso, parecia pequeno. É pequeno. Eu já andei lá a medir a passo. E eu então cheguei à direção à noite e contei. Olha, atrás da Capela do Calvário, e o Kim Paupério e o Sr. Costa, é pequeno, mas vamos lá ver. Até o gajo que mediu a passo é tão forte que 1 metro à noite. Fomos todos medir e cabia. E então foi quando dissemos ao Sr. Doutor, já temos terreno atrás da Capela do Calvário, e foi assim que nasceu o pavilhão. Quando fomos à Alemanha, e eliminamos os alemães, tínhamos aqui perdido por 8-7, e depois fomos lá e os alemães, era tanta gente, imigrantes, apareciam lá de autocarro, nem sabiam onde era Valongo, e eles perguntavam onde era Valongo, mas aquilo obrigaram-nos a ganhar, ganhámos 9-6, eliminámos os gajos. Aquilo foi uma loucura no pavilhão. Os gajos andaram com nós ao colo. O Nora, o Zé Camilo, o meu irmão, o Américo, o Manel Pires e o Tony Noé. Para mim foram as melhores coisas, a melhor equipa que o Valongo teve. Mas o resto teve muitas equipas, na boas. Aliás, eu sei que quando veio o Vitor Bruno, a gente tinha uma equipa fantástica, e eles disseram, mandaram os velhos embora, que era o Américo, o meu irmão, mandaram para meter aqueles. Realmente eles fizeram uma época fantástica. Foi quando veio o Padre Miguel e pediu-nos, ó Delfim, vamos, Padre Miguel da Salesiana, disse, vamos fazer uma coisa, não jogamos contra o Benfica, nem Porto, nem Sport, que eles vêm buscar os jogadores todos sem dinheiro. E eu disse ao Carlos Figueira, o Padre Miguel veio ter comigo para a gente não jogar. Oh, não te metas nisso, que eles não saem daqui. Para o outro ano foram os 5 para o Porto. Ficamos
sem jogadores velhos nem novos. Fomos buscá-los outra vez para ver se fazer mais um ano. Fiz aqui mais 3 anos. Ao fim desses 3 anos que joguei cá em Valongo, voltei novamente ao Porto 1 ano, com a promessa de um ordenado muito superior àquilo que eu estava cá, porque não era nenhum. Mas ao fim de 9 meses, alguma coisa me chamou e eu voltei para Valongo. 19, 20 anos a jogar sempre cá em Valongo. Acho que fiz alguma coisa em prol da altura da Vila. Como atleta, acho que consegui alguns êxitos e acho que, como no início comecei, acho que o hóquei deu-me realmente a possibilidade de hoje, se alguém me conhece, conhecer-me ainda melhor, porque o hóquei, assim, fez com que isso acontecesse. Não posso deixar de falar numa pessoa que toda a gente dizia que ele que foi para o hóquei porque caiu lá, como diziam também que ele se fosse para sacristão ou para padre, que também podia ser a mesma coisa que era no hóquei. Estou-me a referir ao Sr. Zé Viterbo, foi realmente um treinador que nós tivemos, que eu acho que não era treinador, era um amigo, era um pai, e que ensinar não nos ensinava nada, mas pelo menos, como homem, fazia com que nós também o fôssemos. Nas camadas jovens, lembro-me de muitos, sei lá, por exemplo, nos Júniors era o Alves, o Pedro, sei lá, o Águeda, o Marcelino, acho que ainda também joguei com o Passeira, o Rui Paupério. Antes nas camadas ainda juvenis e iniciados, o guarda-redes era o Franco Neres, joguei também com o Giro, penso que no Giro foi nos Júniors, o Manuel Fernando Leal, o Bruno, sei lá. Qual foi a figura? Epá, eu tenho muito respeito por todos eles. Acho que o senhor, o que era, como é que era conhecido, o professor Toninho Pires, marcou-me muito, pá, porque era um homem, e o Sr. Delfim Pires também. Acho que como dirigentes eram daquelas pessoas que faziam tudo. Eram mecânicos, massagistas, diretores, amigos, conselheiros. E sobretudo o senhor, ele é conhecido por Toninho Pires, não é? Esse marcou-me muito, porque efetivamente, acho que hoje já não há desses dirigentes. Desde o pavilhão Gimnodesportivo de Valongo, vamos acompanhar a jornada 6 do Nacional Maior de Atlético Patins, tanto uma como a outra. Para finalmente a umidade do Rico, mas não era ali que eles escorregavam há pouco, escorregavam mais do outro lado. Mas do outro lado já está seco. Sim, entretanto, com o passar do tempo, secou, agora sim. Tudo sequinho. E por que não, bolas que foram fora, curiosamente poucas. E muitos destes remates, ou melhor, a maior parte destes remates, de facto... Nós dois para poder explorar melhor. Eles estão a bem, nós estamos a tentar explorar o... E agora é a vez de António Ramalho cair de uma forma um pouco aparatosa. Os jogadores ali não se entenderem muito bem, não é muito bonito. O capitão da equipa, Paulo Pereira, a zangar-se com o Vítor Fortunato. Ontem vamos fazer um gol. E hoje vamos jogar mais ou menos à hora. É melhor ver. Vimos outra vez. Rapaziada, só quero dizer duas coisas. Em primeiro lugar, primeira coisa, o arte em princípio é um arte de domingo, um arte de Braga, não sei qual é. De qualquer forma, isso não significa absolutamente nada para nós, quanto a mim, não é?
Por um lado. Segundo caso que eu queria citar, e que aliás ontem não falei, falo hoje, no fundo é a mesma coisa, continua a não haver prémio hoje, porque está previsto haver um prémio especial, com a promessa de que efetivamente esse prémio vai aparecer e que com certeza que é um prémio que vocês, um prémio de consolação, digamos, um bocadinho abonado pela forma e pelo empenho que têm dado nestes jogos, ok? E para ver felicidades e nada mais, o resto é mais um jogo para ganhar. Começo eu já por dizer, por falar que para vocês, no mínimo vocês vão demorar 10 minutos mais ou menos a ficar. Ora bem, este